A independência a ser apresentada é a independência da Colômbia, marcada por batalhas armadas, discussões políticas e muito conteúdo histórico. Mas antes de irmos ao ponto principal, devemos nos situar de eventos anteriores e motivações para o ato de independência, que são pontos fundamentais para a composição do conteúdo a seguir. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuál deseos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Versão brasileira, Grupo 5. No começo do século XIX, a Espanha dominava a maior parte da América Latina, constituindo sua era colonial. Fatality. No dia 19 de março de 1808, Napoleão proclama um golpe contra a Espanha, que retira o rei Carlos IV e põe seu irmão, José Bonaparte, no trono, gerando então um caos político na Espanha. Esses fatores, somados aos acontecimentos da Revolução Francesa, disseminação das ideias iluministas e, também, as independências no Haiti e Estados Unidos, foram fatores cordiais para a inspiração da onda revolucionária, gerando um grande sentimento libertário, em especial para os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles possuíam grandes propriedades e atuavam no comércio, porém tinham poder limitado, pois aqueles que comandavam, de fato, eram chapetones, espanhóis de nascimento. Com a ocupação da Espanha por Napoleão, as colônias americanas formam juntas insurrecionais, que questionavam a legitimidade do império, marcando os períodos de batalhas de independência. Isso não seria diferente para o vice-reino de Nova Granada, correspondendo aos atuais países Panamá, Colômbia e Equador. No mesmo ano em que Napoleão tomou o trono espanhol, 1808, a primeira cidade de Nova Granada a tentar formar uma junta de governo liderada pelos crioulos foi Quito, atual capital do Equador. Mas sem o apoio das regiões vizinhas, todas ainda sob domínio dos chapetones, os quiteños foram vencidos. Em função disso, a independência do Equador demorou muitos anos para se concretizar. Em 1810, as províncias da atual Colômbia começaram a formar suas juntas de governo: Cartagena, 22 de maio, Cali, Socorro e Pamplona, 3 de julho, e em 20 de julho, Santa Fé, atual Bogotá. As notícias sobre a junta de Bogotá se espalharam rapidamente por toda a região, incentivando a formação de outras juntas independentes, até mesmo em pequenas cidades. Mas as diferenças econômicas e culturais e a dificuldade de comunicação entre as regiões da Colômbia agravaram o desentendimento entre os crioulos, pois cada junta defendia uma forma de governo diferente. Somente em 1811 foi possível criar uma unidade política, as Províncias Unidas de Nova Granada. Porém, a capital, Santa Fé, que ficava numa região montanhosa e isolada, não aderiu a essa união, formando o estado da Cundinamarca. No ano seguinte, uma série de guerras entre a Cundinamarca e as Províncias Unidas teve início. A partir de então, e até 1816, Nova Granada viveu um processo de guerras civis. Enquanto isso, algumas regiões preferiram se manter leais à Espanha, como o Pasto e Santa Maria, na Colômbia, e o Panamá. Esse período ficou conhecido como Pátria Boba, período de desunião. Com os acontecimentos anteriores já expostos aqui, podemos, então, nos direcionarmos para o ponto de partida da independência, que começa com uma figura bastante peculiar e um sonho de união. Em 1814, Simão Bolívar, uma das figuras mais importantes dos processos de independência na América Latina, estava refugiado em Nova Granada,
já que fora vencido novamente pelos realistas, chapetones venezuelanos. Bolívar, que acalentava o sonho de formar um grande estado na região, englobando Nova Granada e Venezuela, o que foi alcançado posteriormente, formando a Gran Colômbia. Ele liderou o exército das Províncias Unidas, vencendo e anexando a Cundinamarca em dezembro de 1814. A Revolução contra o domínio espanhol teve início na Venezuela, em 1810, com a deposição do governante espanhol, como vimos anteriormente. Uma declaração formal de independência foi feita em 1811, e no mesmo ano, Bolívar tornou-se oficial do exército revolucionário. Porém, em 1812, tropas espanholas retomaram o poder na Venezuela. O líder da Revolução Venezuelana, Francisco Miranda, foi preso e Bolívar deixou o país. Nos anos seguintes, ocorreram diversas guerras. As vitórias venezuelanas eram seguidas por derrotas esmagadoras, mas Bolívar nunca desistiu. Finalmente, em 1819, Bolívar liderou seu pequeno exército ao longo de rios e vales, e nas altas trilhas dos Andes, para atacar as tropas espanholas na Colômbia. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ele venceu a importante Batalha de Boyacá, em 7 de agosto de 1819, e a República da Colômbia foi proclamada em dezembro do mesmo ano. Nesse contexto, a maior parte do continente já havia declarado sua independência e as elites já consolidavam seus interesses, fazendo com que uma união fosse impossível e o sonho de Bolívar para uma América unida foi por água abaixo, ocorrendo também a dissociação de Gran Colômbia e surgindo a República de Nova Granada, que foi nomeada Colômbia em 1886. Esta família é muito... E assim deu-se a independência da Colômbia. La X 103.9 presenta Himno de la República de Colombia.